Mas vamos lá. Salmo de número 90, que é uma oração de Moisés, que é a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Então vamos ver? Eu vou ler os números ímpares e vocês os pares, tá bom? Vamos lá. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. De geração em geração, Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Tu os arrastas na torrente e são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Quem conhece o poder da Tua ira? E a Tua cólera, segundo o temor que te é devido? Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós somos muito gratos porque podemos sentir a Tua doce e agradável presença. Somos muito gratos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Deus. Como é bom sentir nos mínimos detalhes o quanto o Senhor nos guarda, o quanto o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Que nesta noite o Senhor venha me usar não pelo meu intelecto, não pelas minhas palavras, mas pelo Espírito, pelo que o Espírito Santo que habita em mim venha levar o seu povo. Que nesta noite seja uma noite de reflexão, de conhecimento, de esperança e de certeza que dias melhores virão através de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Use a minha vida para abençoar este povo que já é tão abençoado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Pode se sentar, por gentileza. Este salmo, ele traz tantas verdades simples do nosso dia a dia. Esse é um culto de gratidão, de reflexão. Só que hoje não é mais somente um culto, hoje é o último culto do ano. Que pressão que o pastor Fábio colocou sobre a minha vida, hein? Caraca! Este é um momento muito especial. Porque naturalmente somos levados a parar. Naturalmente, nesse período, nós temos a tendência a olhar para trás e refletir. Para muitos, este foi um ano de conquistas e vitórias. Mas para outros, talvez um ano de perdas, de frustração, de dores. Para muitos, talvez tenha sido um ano extremamente cansativo. E parece que os últimos anos têm sido cansativos. Marcados por pressão, talvez uma sobrecarga emocional, ansiedade, e para alguns até esgotamento espiritual, físico, emocional. Talvez você começou o ano lá, em janeiro de 2025, cheio de expectativas e de planos, mas está tentando somente sobreviver ao final do ano. Final de ano não é apenas tempo de festa, mas é tempo de balanço, de reflexão e de perguntas profundas. O que eu vivi esse ano? O que eu perdi? O que realmente valeu a pena? E onde esteve Deus em tudo isso? Moisés escreve esse salmo após muitos anos no deserto. Muitas perdas, muitas mortes. Ele viu uma geração inteira morrer. E ele entende como poucos a fragilidade da vida humana e, diante disso, ele ora. Esse salmo é um salmo de oração, como a própria Sociedade Bíblica coloca, oração de Moisés, homem de Deus. E mesmo tendo sido escrito há muitos anos, para mais ou menos 3.400 anos, esse salmo descreve com precisão a nossa realidade atual. E o centro dessa oração, desse salmo é: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Não é um pedido para viver mais, mas é um pedido para viver melhor os dias. E ele separa esse salmo em 4 pilares, que o primeiro ele começa a falar sobre a eternidade de Deus, o nosso refúgio. Verso 1 e 2, ele diz, Senhor,
Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem, e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Só um minutinho, rapidinho, que eu esqueci de cronometrar, que eu estou preocupado com o horário. Então, vamos lá. Então, ele começa a falar sobre a eternidade de Deus. O Senhor é o nosso refúgio. E ele começa a oração falando de Deus antes de falar do homem. Isso não é por acaso. E toda a compreensão correta da vida começa com uma visão de Deus, de quem é Deus. A palavra refúgio traz a ideia quê? De abrigo, de segurança, de descanso. No deserto, não tinha casas, muros, segurança humana. E o único local protegido para Moisés era Deus. Quando eu penso em refúgio, eu penso em uma situação muito... Não, situação engraçada não, mas eu penso em uma situação. Hoje nós vivemos dias de um calor intenso, muito intenso. E outro dia eu estava andando de moto na Austin Luiz e estava muito quente. Estava tão quente que você olhava assim para o alto e via aquelas fumacinhas quentes. E tudo que eu queria era uma sombra. Nesses momentos de muito calor intenso, o que nós queremos, às vezes, na rua, é uma sombra. E essa sombra traz ideia de quê? De abrigo, proteção, segurança. Então, quando Moisés diz aqui, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Em um ano marcado por uma instabilidade emocional, crises de ansiedade, pressão no trabalho, uma insegurança no Rio de Janeiro que tende cada vez a piorar. Precisamos lembrar que o nosso verdadeiro refúgio não está no emprego, não está no dinheiro, não está nas pessoas, não está nos locais, mas está no Senhor. E o que Moisés diz? Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Então, ele está falando da geração antes dele e está falando da nossa geração. Verso 2, ele diz, antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. E aqui Moisés está afirmando a eternidade absoluta de Deus. Deus não começou a existir, Deus não evoluiu, Deus não existiu do nada, ele simplesmente é. Enquanto tudo no universo está sujeito ao tempo, Deus está acima do tempo. Antes que os montes nascessem, antes que fosse formada a terra e o mundo, de eternidade, tu és Deus. Quando tudo parece instável e passageiro, descansar em Deus é o que pode nos trazer paz. Nossa esperança não está no que muda, mas naquele que permanece para sempre. E essa é a esperança de Moisés. Versos 3 ao 6, ele começa a falar da fragilidade humana. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizem, voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Moisés aqui reconhece, na verdade, Moisés nos faz lembrar da nossa origem e do nosso destino. Ele fala da fragilidade do ser humano. Do pó viemos e do pó voltaremos. O homem foi criado do pó e ao pó retornará. E aqui ele está falando de limitação. Aqui ele está falando de dependência. E aqui ele está falando de fragilidade. E ele usa algumas imagens muito fortes. Uma corrente que arrasta. Você pode estar numa cachoeira e do nada vir uma água, vir uma pesada e você simplesmente é arrastado. E muitas vezes você não tem força. Talvez um sono breve que você não mais acorde. Ou aquela erva, aquela flor que cresce pela manhã e com o sol do Rio de Janeiro hoje, se você não cuidar, à tarde vai secar. Ele está falando da fragilidade humana. E essas três figuras apontam o quê? Para a rapidez da vida.
E o fim de ano é engraçado que ele escancara muito essa fragilidade, que nós percebemos que não controlamos o tempo, não controlamos a saúde e não controlamos os acontecimentos. E isto nos mostra como somos dependentes de Deus. E aqui ele está falando da fragilidade humana. Primeiro ele fala que Deus é o Deus eterno, que é o nosso refúgio. Ele começa a descrever o ser humano como pó e como frágil é. E aí, depois do verso 7 a 8, ele começa a falar dos pecados que nós temos diante de um Deus santo. Verso 7 e 8. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Deus e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Moisés aqui está reconhecendo que Deus vê tudo. Não apenas aqueles pecados externos que as pessoas conseguem enxergar diante de nós, mas também os pensamentos, as motivações e as intenções do nosso coração. A Bíblia diz que Deus nos conhece desde o nosso ventre materno. A Bíblia diz que Deus nos conhece os nossos sonhos, nossos projetos, mas conhece os nossos pecados ocultos, aqueles que nós teríamos vergonha de falar para as pessoas. O problema maior do homem, do ser humano, não é apenas a brevidade da vida, mas é o pecado que rompe a comunhão com Deus. E ao final do ano, nós somos chamados a fazer o quê? A examinar o nosso coração, a confessar pecados, publicamente ou não, mas nos leva a buscar restauração com Deus. E não existe recomeço sem arrependimento. E aí no verso 9 ao 11, ele fala sobre a brevidade da vida. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em haver vigor a 80, eu acho que não chega a 80 não, tá, gente? Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tu passa rapidamente e nós voamos. Ele está falando sobre a brevidade da vida. E esse trecho aqui talvez seja o mais confrontador de todo o Salmo. E aqui Moisés toca em algo que nós sentimos, mas raramente paramos para pensar com profundidade, que é o tempo está passando, e passando rápido. Gente, já está acabando 2025, que loucura. Para mim foi muito rápido. Moisés compara a vida como um suspiro. E um suspiro é o quê? É curto, silencioso, quase imperceptível. E quando percebemos, já passou. E assim são os nossos anos. Não importa se a vida é longa ou curta, quando olhamos para trás, ela sempre parece que foi rápido demais. Talvez você tenha 18, talvez você tenha seus 25, 30, 40, 50, 60, mas quando você olha para trás, não parece que foi muito rápido? Eu estou na crise dos 40 e pouco. Eu estou naquela crise que eu penso, caramba, eu já vivi tudo isso e parece que eu não vivi nada, porque tantas coisas que eu gostaria de ter vivido. Nós temos essa tendência, né, de reclamar daquilo que nós não vivemos, mas a vida é breve e o tempo pesa. E quantas vezes, principalmente no final do ano, nós nos pegamos dizendo, parece que foi ontem que este ano começou. Caramba, como os meus filhos cresceram rápido. Como a Vitória, meu Deus do céu, já está uma mocinha, 13 anos. Que medo. Como foi rápido, como cresceram rápido. Eu lembro da Carol lá, a gente morava no mesmo prédio, e a Carol, tio Vuxo, Tata, com seus, sei lá, 1, 2 anos, e agora está uma menina linda, já fazendo faculdade. Eu, meu Deus do céu, estou ficando velho. Quantas coisas nós já vimos, vivemos com esta idade. E como o tempo voou. E Moisés aqui está falando sobre a brevidade da vida e como o peso do tempo é rápido. E essas frases revelam uma verdade bem profunda, que nós vivemos correndo,
mas raramente vivemos consciente de quanto tempo está correndo. O tempo não passa apenas quando estamos parados. Ele passa quando estamos ocupados. Normalmente, quanto mais ocupados estamos, mais rápido parece que está passando. Nossa vida é trabalhar, resolver problemas, pagar contas, pagar mais contas, enfrentar trânsitos. Eu resolvi o meu problema mais ou menos. Eu levava 2 horas para o trabalho de moto e 2 horas para voltar. Hoje em dia eu levo meia hora para ir, meia hora para voltar. Mas a Patrícia fica em oração, porque é com emoção ou sem emoção, né? Moto é chapa quente. Mas enfrentamos trânsito, cumprimos prazos, respondemos mensagens, lidamos com pressões. Enquanto isso, os dias vão se passando e a percepção é que está cada vez mais rápido. E Moisés também afirma que grande parte da vida é marcada por quê? Canseira e enfado. Isso não é um pessimismo espiritual, é realismo bíblico. A vida adulta é pesada. A rotina cansa. As responsabilidades se acumulam e as cobranças aumentam. E muitos chegam ao final do ano, no final do ano, não apenas cansados fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente esgotados. E por isso que nós temos a sensação que na virada do ano as coisas vão melhorar. Né? Essa é a sensação, porque estamos cansados. E não é só cansaço no corpo, mas é cansaço na alma. A sensação que nós temos é que vivemos no automático. Acordamos, trabalhamos, resolvemos problemas, dormimos, repetimos tudo de novo, todo dia, e todo dia no dia seguinte. E assim fazemos isso por muito tempo. E corremos um grande risco de passar pela vida sem realmente experimentá-la na presença de Deus. E o maior perigo não é passar rápido, mas passar sem sentido. Podemos trabalhar muito, produzir muito, conquistar muito e ainda assim perder o essencial, perder a presença de Deus. Moisés diz aqui, nós voamos. E a ideia é que a vida passa como algo que escapa das mãos. Tentamos segurar o tempo, mas ele não para. Ele continua correndo, independente de estarmos atentos ou não. Quantas coisas importantes estamos sempre adiando? Adiando uma reconciliação, adiamos cuidar da saúde, adiamos um pedido de perdão, adiamos um tempo de qualidade com Deus, adiamos estar mais presentes com a nossa família e sempre falamos, ou pensamos, depois eu faço, ano que vem eu resolvo. Quando as coisas melhorarem, eu resolvo. Mas o tempo não espera. E o fim do ano nos força a encarar essa realidade. Ele funciona como se fosse um espelho espiritual. E ele nos pergunta, como você viveu os seus dias? Como você viveu 2025? O que realmente teve valor na sua vida? Onde Deus esteve na sua rotina? O fim de ano é um convite de Deus para nós desacelerarmos, refletir e talvez reorganizar as nossas prioridades. O tempo é um presente de Deus e cada dia é uma dádiva. E por isso, antes de pedir um novo ano, precisamos aprender a viver bem os dias que Deus nos dá hoje. Não ontem, não amanhã, mas o hoje. E aí eu entro no verso central, que é a sabedoria. Salmo 90, 12, que ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Este versículo é o centro do Salmo 90. Tudo que vem antes dele prepara o terreno para este pedido. E tudo o que vem depois é consequência dele. E aqui Moisés nos revela o que realmente importa. Primeiro ele falou da eternidade de Deus, que Deus é ontem, hoje e para sempre. Ele fala que nós somos frágeis, fala da fragilidade humana, que é como um sopro, como um sono breve, como uma pessoa que é levada pela torrente.
Depois ele fala do pecado, que nós somos pessoas pecaminosas, e isso nos afasta de Deus. Ele fala também depois sobre a rapidez da vida, de como a vida passa rápido. Mas Moisés aqui não pede mais tempo, não pede menos sofrimento, nem uma vida mais fácil. Moisés pede o quê? Sabedoria. E isso nos ensina algo muito precioso. O maior problema do ser humano não é a falta de tempo, mas a falta de sabedoria para usar bem o tempo que Deus nos dá. Ele começa dizendo, ensina-nos. E Moisés começa reconhecendo que é sua dependência. Ele não diz, nós aprenderemos, mas ele diz, ensina-nos. E sabedoria não é algo que conquistamos sozinhos. Ela é aprendida nesse contexto, na presença de Deus. Muitos tentam resolver seus problemas sozinhos. Muitos tentam viver a vida sozinhos, confiando apenas na sua própria força, na sua experiência ou na sua inteligência. Mas chega um momento em que percebemos que isso não basta, que precisamos ser ensinados por Deus. Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés não está falando de contar anos, mas dias. Dias são pequenos, simples e comuns. A vida começa nos dias normais, não apenas nos grandes eventos. Nós somos treinados a viver como? Esperando datas especiais. Eu vou tirar férias em agosto. Eu já estou me programando, já estou vivendo minhas férias em agosto. As pessoas vivem através de quê? De aniversários. Eu vou fazer aniversário em fevereiro, mas já estou vivendo agora. Nós somos ensinados a viver em prol de datas especiais, virada de ano. Mas Deus nos ensina a valorizar o quê? O hoje. A espiritualidade bíblica é vivida no cotidiano, no dia a dia. Contar os dias que Moisés está nos ensinando é viver com consciência, com sabedoria. É saber que, ao acordar, aquele dia importa. É entender que cada dia é uma experiência e uma oportunidade que Deus nos dá. Se hoje fosse apenas mais um dia comum, como você o viveria? Se amanhã, segunda-feira, que é um dia chato, que você volta ao trabalho, como é que você vai viver amanhã? Provavelmente você vai repetir todas as segundas-feiras dos últimos anos. E se fosse o seu último dia, o que você mudaria? Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que o nosso coração alcance sabedoria. E na Bíblia, sabedoria não é apenas conhecimento intelectual. Na Bíblia, sabedoria envolve o coração, envolve as escolhas, envolve o modo que vivemos nos nossos dias. Coração, na linguagem bíblica, é o centro das decisões. Moisés está dizendo aqui, Senhor, ensina-nos a viver de tal forma que nossas escolhas reflitam aquilo que realmente tem valor eterno, aquilo que realmente faz sentido à luz da presença de Deus. Sabedoria bíblica é escolher agradar a Deus, é priorizar o que é eterno e viver com propósito. É alinhar a nossa vida cotidiana, a nossa rotina à fé. Podemos saber muito sobre Deus e ainda assim viver de forma totalmente desorganizada espiritualmente. Sabedoria não é saber mais, é viver melhor. O fim do ano nos leva naturalmente a fazer planos. Pensamos no próximo ano, nas metas, nos projetos, mas antes de planejar o futuro, precisamos de aprender com o passado. Moisés nos ensina que não adianta ganhar mais um ano se continuarmos vivendo do mesmo jeito que vivemos 2025, 2024, 2023. O que precisamos não é apenas de um novo calendário, mas de um coração sábio. A pergunta é, o que este ano te ensinou? Aonde nós desperdiçamos o nosso tempo neste ano? Aonde nós colocamos Deus em segundo plano? E o que nós precisamos mudar no nosso modo de viver para que Deus seja o centro da nossa vida?
Deus não nos chama a controlar o tempo, mas sermos fiéis no tempo que Ele nos concede diariamente. E quando aprendemos a contar os dias, passamos a viver com mais gratidão, com menos ansiedade e com mais propósito. E antes de pedirmos um novo ano, precisamos pedir sabedoria para viver bem cada dia. Versos 13 e 17 fala sobre a graça de Deus para finalizar. Versos 13. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a sua glória. Senhor, sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma a obra das suas mãos. Moisés finaliza esse salmo com uma oração, pedindo compaixão, alegria, graça e propósito. E ele entende que sem graça de Deus, toda a vida humana é vazia. Confirma sobre nós a obra das suas mãos. Nós precisamos pedir que Deus dê sentido ao nosso trabalho, dê sentido à nossa família, dê sentido à nossa caminhada cristã neste novo ano. Chegamos ao fim de mais um ano e chegamos simbolicamente também ao fim deste salmo. Depois de contemplar a eternidade de Deus, a fragilidade da vida humana, o peso do pecado, a rapidez do tempo e o pedido por sabedoria, Moisés nos leva e nos conduz a uma decisão. E este salmo não termina apenas para ser entendido, mas para ser vivido, para ser uma reflexão. E o fim de ano tem algo especial. Ele nos obriga o quê? A parar. Mesmo quem corre o ano inteiro, nos leva a parar. E quando paramos, somos confrontados por perguntas que evitamos durante muitos meses. Perguntas que não são teológicas apenas, mas profundamente espirituais. Como eu vivi este ano diante de Deus? O que eu fiz com os dias que Ele me confiou? Minha vida refletiu fé ou apenas rotina? E o perigo de começar um novo ano do mesmo jeito é que nada mude. É possível virar o calendário e continuar vivendo da mesma forma. Mudar o ano não muda o coração automaticamente. Muitos entram no ano cheios de planos, mas sem arrependimentos. Cheios de metas, mas sem oração. Cheios de expectativas, mas sem sabedoria. E o Salmo 90 nos chama a algo mais profundo. Não apenas de um novo ano, mas de uma nova maneira de enxergar a vida, de viver. Um convite à humildade. Este salmo nos ensina que somos passageiros, somos peregrinos. Isso não nos deve levar ao medo ao ponto de nos paralisar, mas sermos humildes. E humildade para quê? Para reconhecer que o tempo não está em nossas mãos, que não conseguimos controlar tudo e que precisamos de Deus todos os dias. E quando reconhecermos isso, nosso coração se abre e a verdadeira sabedoria abre diante dele. Este salmo nos leva à entrega, um chamado à entrega. Encerrar o ano biblicamente não é apenas de agradecer pelo que passou, mas de entregar o que virá. Não sabemos quantos dias teremos no próximo ano. Não sabemos quais são as lutas que enfrentaremos. Não sabemos quais são as alegrias que Deus nos dará. Mas sabemos quem permanece o mesmo. O Senhor eterno, a nossa habitação, o nosso refúgio em todas as gerações. Por isso, nosso maior compromisso, e o seu maior compromisso para 2026 é entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador.